Boa noite, meu nome é Iago de Oliveira Guimarães. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho de graduação, TG, ou meu projeto de monografia, ao qual o tema relaciona-se ao desenvolvimento de mercado, uma estratégia logística. Gostaria de deixar aqui meus agradecimentos ao meu orientador André Meschiati por todo auxílio e clareza durante o nosso trabalho e desenvolvimento. Contextualizando o trabalho através das obras de Fleury e Lanzana, foi constatado, através do compilado de informações coletadas sobre a obra desses autores, de que as empresas estão cada vez mais inseridas em ambientes competitivos e globalizados, a qual qualquer diferença que ela possua, tanto na sua estratégia quanto na sua cadeia logística, podem definir o seu sucesso nesse segmento. O objetivo desse trabalho será coletar e demonstrar dados de estudos que indiquem quais seriam os melhores critérios a serem utilizados na definição do modal e do Incoterm, aliado a uma visão estratégica, um pensamento estratégico de uma empresa que deseja dobrar seu lucro líquido no exterior. O modal e o Incoterm, eles não dão ganho somente com o transporte, mas também eles relacionam-se às decisões estratégicas de uma empresa que podem definir a durabilidade dessa empresa nesse mercado, ao qual relaciona-se ao seu ciclo de vida. Desta maneira, o objeto de estudo desta pesquisa será Coritze, uma empresa que foi desenvolvida no decorrer do curso de comércio exterior e está relacionada a uma distribuidora e produtora situada no ramo de calçados, mais especificamente na produção de chinelos feitos a partir de borracha provinda de reserva extrativista. Dentro desta empresa será desenvolvida a área de distribuição internacional, que é uma das 5 áreas desenvolvidas sobre a cadeia de Porter. Assim, a questão norteadora desse trabalho relaciona-se a quais critérios técnicos deverão ser utilizados para a definição do modal e do Incoterm. O Incoterm será desenvolvido sob a revisão de 2010, visto que o produto, a qual foi mencionado anteriormente, exige um custo agregado baixo e possui uma certificação de origem de matéria-prima, e sabendo também que esse mercado é altamente competitivo. Com a definição da questão norteadora, foram desenvolvidas duas hipóteses. A primeira hipótese diz que o melhor modal a ser utilizado para o transporte do produto em questão seria o marítimo, visto algumas de suas qualidades como alta resistência, durabilidade e baixo valor agregado do produto. Quanto à segunda hipótese, analisando o contexto da negociação e do produto, o melhor termo de negociação a ser adotado seria o ex-works, pois se reduz os custos dos exportadores e serve como uma jogada logística para ganhos estratégicos e redução de custos e responsabilidades nas negociações. Com tais delineamentos, o objetivo ou propósito dessa pesquisa será coletar, analisar e comparar os dados que auxiliem no entendimento sobre quais deverão ser as estratégias a serem utilizadas na consideração da escolha entre o modal e o Incoterm, o que irá auxiliar a empresa a conseguir ganhos e avanços dentro de um mercado e uma participação e aumento de market share nesse segmento. Esta pesquisa justifica-se por sua importância em compreender como que o correto desenvolvimento dos critérios a serem utilizados para a escolha do modal e do Incoterm podem causar influências diretas na cadeia internacional de uma empresa, nas suas estratégias, na sua performance final e na sua estrutura, uma vez que ela está alocada no mercado altamente competitivo e precisa demonstrar algo que se destaque em meio à sua concorrência. Além disso, essa pesquisa é relevante para as empresas, para as instituições e para a acadêmica do aluno, pois ela ajuda ao desenvolvimento de técnicas e auxilia na construção de um pensamento crítico que faça com que a pessoa que está identificando ou lendo esse tipo de conteúdo possa desenvolver possibilidades e construir um pensamento crítico que identifique as oportunidades na área do comércio internacional, adquirindo mesmo que minimamente alguma visão e habilidade de um gestor, até para aqueles que também não possuem um amplo conhecimento já deste tipo de assunto. Com relação aos procedimentos metodológicos adotados para este trabalho, possui como objetivo demonstrar estudos qualitativos e quantitativos sobre quais devem ser os critérios a serem utilizados na escolha entre os termos comerciais e nos modais. Além disso, com relação ao delineamento da pesquisa, ela será desenvolvida sob coleta de dados de pesquisa bibliográfica, ao qual, ao fim, no último capítulo, será aplicado um estudo de caso referente à empresa mencionada anteriormente. Iniciando a fundamentação teórica através do capítulo 1.1 na movimentação de materiais, e como foi dito anteriormente na introdução, porém utilizando agora a bibliografia de César Bortotto 2007 e Maris Maia 2008, as empresas estão cada vez mais inseridas em ambientes globalizados e competitivos, e cada vez mais se faz necessário o desenvolvimento de estratégias por parte de gestão ou pelos gestores da companhia, já que ao ser utilizado na melhor maneira possível pode gerar ganhos de escala para a empresa, fazê-la com que ela consiga vantagens relativas perante os seus concorrentes. Assim, ao falar de globalização e de cadeia de corrente logística integrada, faz-se necessário a definição do conceito de logística empresarial. Segundo o Balu 2001, a logística empresarial está relacionada a toda a cadeia logística de uma forma integrada, desde a concepção da carga até a entrega ao consumidor final, ao qual possui-se um fluxo de material de tudo que é transportado
e um fluxo de informações, a qual toda a cadeia está ciente dos procedimentos adotados e de que patamar está a carga, para que sempre consiga atingir um alto nível de serviço e entregar no tempo e na quantidade definida ao consumidor. Seguindo para o subitem relativo aos modais dentro de um planejamento estratégico, QD 2011 define 6 principais tipos de transportes, divididos em 3 sistemas principais, que é o aquaviário, composto pelo modal marítimo, fluvial e lacustre, o terrestre, que é pelo modal ferroviário e rodoviário, e o aéreo. O modal marítimo, que é o mais utilizado atualmente, está dividido em 2 tipos de viagem, a longo curso e cabotagem. A longo curso relaciona-se à troca de bens entre países, que se dá por meio de águas internacionais e que envolve containers e a toda a parte de desembaraço da carga, para exportação ou importação, dependendo do tipo de negociação. E a cabotagem está relacionada à utilização de águas internas do próprio país, seja pela costa ou internamente por rios, para que seja concretizada negociações entre estados. O modo fluvial, que também está alocado dentro do modal aquaviário, está relacionado a uma navegação interna, que ocorre por rios e que também pode se estender por outros países. Enquanto o lacustre, ele é um tipo de navegação que ocorre por lagos, mas que também interliga países pelas mesmas águas, como é o caso de, por exemplo, o Brasil com algum país que tenha uma conexão aquaviária em comum, podendo fazer esse tipo de negociação e sendo definida como modo lacustre. Seguindo para o modo terrestre, que é o modal ferroviário e rodoviário, se dá o modal ferroviário pelas rodovias, a qual não possui muito investimento nacional atualmente, então é um modal pouco utilizado, porém ele tem um valor fixo para transporte e consegue levar uma capacidade estática de carga muito alta, e o rodoviário, que é um dos mais utilizados, porém possui grandes riscos, já que as rodovias também não, dependendo do ponto do país, não tem investimento, então é precário. Porém, ela é utilizada para transportar, por exemplo, o desafogo do que chega nos portos e aeroportos de desembarque, a qual a carga ela precisa ser remanejada para algum ponto do estado, do país. E o modal aéreo, que apesar de ser o mais novo entre todos os modais, é o que possui a maior rapidez, porém possui um alto custo, uma vez que o espaço ocupado dentro da aeronave é considerado um espaço nobre. E, além disso, as cargas utilizadas geralmente para esse tipo de modal são as que possuem prioridade de entrega, como é o caso de alimentos, ou produtos tecnológicos que possuem alto valor agregado e se necessita de um tipo de transporte mais seguro e que garanta que o produto irá chegar ao outro ponto do globo ao melhor tempo possível. Após a definição dos modais dentro de um planejamento estratégico, também se faz a definição dos incoterms, revisão 2010, dentro de um planejamento empresarial que também os envolva, uma vez que é definido os riscos e responsabilidades. Conforme o site Aprendendo a Exportar, que se baseou no próprio site e publicação do Estado, já que trata-se de termos utilizados mundialmente, foram definidos 11 principais termos. E como dito, eles representam todos os riscos e responsabilidades que o importador e o exportador têm na cadeia, incluindo o transporte e o seguro da carga. Como a hipótese desse trabalho trata que o ex-works é o melhor termo a ser utilizado pelo exportador, ele diz respeito ao seguinte: o ex-works ele traz o menor risco e responsabilidade, uma vez que o importador precisa chegar no estabelecimento do exportador e pegar a carga pronta para levar para o seu país de destino, fazendo com que todos os custos de frete, seguro e transporte sejam do próprio importador. Sendo assim, dentro de uma visão estratégica, o termo ex-works pode ser utilizado para os compradores que possuem operações logísticas locais, já que não afeta as suas operações por não apresentar grandes ameaças ao seu tipo de comércio e auxilia os pequenos exportadores a conseguirem expandir seu negócio e a conseguir ganhos de escala, já que a sua responsabilidade dentro do processo é reduzida, fazendo com que tenha maior segurança de poder vender seu produto para um comprador que às vezes necessita porque no seu próprio país de origem não possua algum similar. Por curiosidade, também foi levantada a revisão 2010 versus 2020, a qual possui-se a presença de 3 novos incoterms. Assim, fazendo uma breve comparação entre a revisão dos incoterms 2010 com a de 2020, lançada este ano, relaciona-se somente à renomeação do termo DAT, que é o Delivery at Place, para o termo DPU, que é o Delivery at Place Unloaded. Está relacionado ao transferimento de responsabilidades e riscos do vendedor para o comprador quando a carga chega em algum ponto do país de destino, a qual ela não é descarregada do meio de transporte. E também houve um acréscimo nas regras do termo de negociação FCA, que é o Free Carrier, que agora ele aceita, antigamente não aceitava, a emissão dos conhecimentos de embarque, podendo ser o AWB ou o BL, após o carregamento para o modal de transporte.
Após definições de modais e Incoterms Revisão 2010, pode-se fazer uma correlação entre os dois, que juntos podem gerar ganhos mercadológicos à empresa que deseja ganhos exteriores e um aumento da fatia de mercado em sua participação. Usando como base a teoria bibliográfica de John Coyle et al. 2011 e Paulo Freire, os principais critérios para a escolha desse termo e do modal se dão a principais critérios desenvolvidos pelos mesmos. Esses critérios, como podemos ver, relacionam-se ao preço, à velocidade, à consistência, capacitação, disponibilidade e frequência. Como as hipóteses desse trabalho tratam o modal aquaviário como o melhor a ser utilizado para o tipo de negociação que será melhor visto no estudo de caso para o tipo de produto apresentado para a empresa, ele leva vantagens em critérios como o preço e a capacitação, porém ele perde na velocidade, na consistência, na disponibilidade e na frequência. Após definição da parte técnica do trabalho que relaciona-se aos tipos de transporte e aos termos de negociação internacional, é necessário conceituar a estratégia. De acordo com a bibliografia de Chavenato, Borsaux e Clos e Ribeiro e Negrete, compilando as suas ideias, a estratégia está relacionada a todo o planejamento que uma empresa precisa fazer para que ela consiga se manter crescente na sua curva dentro do mercado, fazendo com que o seu produto nunca esteja desgastado ou perca a preferência do consumidor. A estratégia também está relacionada a todos os planejamentos utilizados dentro da companhia para que seja atingido todos os objetivos determinados, como por exemplo o aumento de lucro, dobrar as vendas, aumentar a produção ou expansão para algum território que traga algum benefício para a empresa, seja monetária ou seja como centro de distribuição, como ponto estratégico de distribuição, que ajude a conquistar um outro tipo de mercado que não seja aquele a qual ela está estabelecendo e que faça com que ela esteja sempre ativa no mercado com o seu produto e que ele nunca perca suas vantagens em relação às empresas. Como o mercado ele é globalizado e é altamente concorrido, sempre irá proporcionar à empresa novas experiências. E fazendo isso, fará com que a empresa ela consiga novos tipos de conhecimento e que podem ser aplicados na sua cadeia logística para aprimoramento de suas atividades. O conjunto de todos esses fatores são a definição basicamente de estratégia, que fará com que a empresa, fazendo com que a empresa sempre consiga estar dentro do seu mercado de uma maneira notada e que consiga sempre ter os seus produtos dentre os mais consumidos. A empresa utilizada como alvo desse estudo de caso é a Coritze, que foi fundada em 2018. Ela é uma produtora e exportadora de chinelos feitos a partir de borracha provinda de reserva extrativista criana, possuindo suas operações domésticas e internacionais. Suas operações domésticas estão relacionadas à sua fábrica localizada em Indaiatuba, no centro industrial, e ao seu centro de distribuição localizado em Simões Filho, na Bahia. O centro de distribuição está relacionado a um estudo que foi realizado anteriormente no projeto integrador de curso, que demonstrou que a região Nordeste é a melhor para alvo de venda dos calçados do tipo a qual a empresa fornece. Sendo assim, também as alíquotas de impostos lá são menores e o tipo de transporte utilizado para abastecimento é por meio de cabotagem. Já suas operações internacionais estão atreladas aos pontos específicos utilizados como saída de mercadoria e também entrada de mercadoria, que é o caso do Porto de Santos e o Aeroporto de Viracopos, que estão nas proximidades da localidade da fábrica, que também pode ser considerado um tipo de estratégia em relação à sua localização, e explicando sua relação comercial com Miami, que é o país-alvo utilizado conforme definido no projeto integrador de curso dos últimos semestres, e também alvo de suas vendas e todo o desenvolvimento internacional, está relacionado a um tipo de comercialização intercompany, ou seja, a Coritze possui um centro de distribuição em Miami, que pertence ao seu mesmo grupo econômico, porém são entidades jurídicas distintas. Esse tipo de relacionamento intercompany se dá principalmente por causa de sua importação. A importação da empresa está relacionada ao drawback, ou seja, todo produto trazido de volta para o país é revertido em produção dos produtos que serão utilizados para exportação novamente. Então, dessa forma, a fábrica, que é a matriz e a subsidiária, que é o centro de distribuição em Miami, possuem essa relação não só de exportação na distribuição internacional, mas também de importação. Para a distribuição internacional, como o trabalho foi desenvolvido sob o viés do ex-works, não se dá como problema, uma vez que a responsabilidade e o risco está sobre o mesmo grupo econômico. Então, utilizar uma negociação de exportação ex-works só reduz os riscos e responsabilidades da matriz
e os custos são repassados à subsidiária, uma vez que a mesma tem que anualmente ou mensalmente repassar os seus custos, não só o custo, mas também os lucros, à matriz, fazendo com que se abata o custo da operação. Dessa forma, como trata-se especificamente desse tipo de relação, não somente da empresa com o cliente final, mas sim da sua empresa com uma empresa filial no exterior, possui esse benefício e a possibilidade de utilização do Xworks como termo oficial de negociação entre ambos. Com relação ao tipo de modal, como não se possui uma necessidade de pronta entrega, pode ser desenvolvido sobre o viés do modal marítimo, que é o que foi apontado na hipótese, já que o centro de distribuição no exterior já possui um estoque de produtos emergenciais e também como plano de contingência a utilização do modal aéreo, que é o mais rápido e ágil para fazer reposição on time das cargas que podem ter sido extraviadas por outro tipo de transporte. Possuindo como base os fatos apresentados neste trabalho e fazendo uma comparação nessa conclusão com o que foi apresentado preliminarmente no projeto de trabalho de graduação, pode-se dizer que as hipóteses levantadas foram concluídas com relação ao estudo de caso aplicado às teorias demonstradas no decorrer do trabalho e desenvolvidas, e de que o modal marítimo e Xworks pode sim ser a melhor combinação a ser utilizada para o tipo de comercialização da empresa. Além disso, o conceito de estratégia também, que como foi aplicado, pode gerar ganhos de escala para a empresa, fazendo com que ela aumente sua participação no segmento e consiga ganhos significativos de mercado. Dessa maneira, encerro a apresentação desse trabalho de graduação, agradeço a presença de todos da banca e desejo uma boa noite.